Fala pessoal, boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Tranquilos? E essa chuva aí, vocês estão loucos para dormir, né, seu Jaguara? Ou não? Sim. Rapaz, já dormiram já, professor. Não, a chuvinha tá boa, né, pessoal? Mas aqui vai ser bem tranquilo, nós estamos na reta final aí da parte de metrologia. Hoje conheceremos mais alguns instrumentos e vou passar aquelas atividades lá propostas, aqueles desafios propostos para vocês e damos por encerrada a aula de hoje. Galera, eu estava analisando o calendário. Deixa eu ver aqui onde é que está o nosso calendário, vou ter que abrir um novo. Calma aí. Deixa eu ver. Galera, os últimos dias, pessoal, é só calendário, só calendário. Meu Deus do céu, não aguento mais ver essas cores, esses quadradinhos coloridos, hein? Então aqui nós estávamos, hoje é dia 18, nós vamos trabalhar a parte agora com o relógio comparador. Talvez ali nós vamos trabalhar com calibradores também. No dia 20 nós trabalhamos, eu até tinha comentado com vocês para nós ver se nós retornávamos na parte presencial. Mas eu acho que vamos deixar esses dois encontros aqui, pessoal. Então, na quinta-feira dá para nós trabalhar de forma online também. Tá? Então, essa semana aqui vai ser a semana de online ainda. Infelizmente, vamos ter que trabalhar de forma online. E daí, no dia 25, nós vamos lá para o encontro prático. Nós já vamos lá conhecer esses instrumentos que nós vimos do início das aulas, lá do dia 23 de julho até hoje. Vocês vão ver vocês vão participar, né, de algumas aplicações. Infelizmente, vocês não vão conseguir trabalhar nas máquinas, inserir esses equipamentos, esses instrumentos nas máquinas, mas quando vocês ingressarem aqui com o professor Matheus, digamos aqui no dia 1º de outubro, que já começam as práticas de processo de fabricação, vocês já vão ter um contato mais direto com esses instrumentos, tá? Mas vamos fazer o seguinte, dia 20 agora, trabalhamos de forma online ainda, e no dia 25 nós vamos para o encontro prático. Tá? Então acredito que aqui o Matheus também já vai trabalhar com vocês na parte de prática em desenhos. Eu até defini esse calendário aqui para ele reservar essas aulas aqui, ó. Desenho técnico mecânico presencial. Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar 16 horas. E aqui 24. Ou melhor. 1, 2, 3, 4, 5. 20 e 20, né? 20 e 20. Tá? Então, olha só, na semana que vem vocês já começam com aulas, provavelmente, não sei se o Matheus vai trazer vocês antes de semana que vem lá para a unidade, para os encontros presenciais. Então, ele é possível, até ele conseguiria trazer vocês aqui para vocês fazerem as práticas. Só que a parte de metrologia, ela vai ficar limitada. Vocês vão manipular, vocês vão ter conhecimento do instrumento, mas a prática mesmo desses instrumentos é quando vocês começarem o processo de fabricação, galera. Então, mas vamos fazer o seguinte: dia 25, vamos para o encontro presencial. Nós vamos trabalhar lá com. Vou demonstrar para vocês, vocês vão me pegar na mão, vão ver como que ela é, as réguas graduadas, os paquímetros, os micrômetros, os goniômetros, os relógios comparadores que nós vamos ver hoje, entre outros instrumentos, tá? Então, deixamos para a semana que vem nós fazer esses dois encontros aqui, digamos 4 horas aqui e 2 horas aqui, de forma presencial. Ou, de repente, trabalhamos a finalização de forma, digamos, online. Vamos conversar lá no dia 25 melhor, que vai ser um encontro presencial. Então, anotem na agenda de vocês. Nós faremos esse encontro no dia 25, presencial, mas é extremamente prático, pessoal. Vocês pegar os instrumentos, medirem, tá? Vou propor tentar bolar alguns desafios para vocês, beleza? Beleza, professor. Beleza, professor? Qualquer situação, consideração aí, comentário, podem falar aí, pessoal. Então, beleza. Então, hoje vamos trabalhar com relógio comparador.
um outro instrumento totalmente diferente de todos os que nós já vimos até o momento, pessoal. Na aula passada, nós trabalhamos com a parte do micrômetro em polegada e também o goniômetro, né, para medidas angulares. O micrômetro em polegada seria para medidas lineares, também diâmetros de peças sólidas, e o goniômetro era para dimensões de ângulos, peças que possuem ângulos. Hoje nós vamos trabalhar com o relógio comparador. Deixa eu abrir aqui a nossa aula. Relógio comparador. Então, pessoal, o que é o relógio comparador? Ele é um instrumento que faz medidas por comparação. Então, ele vai comparar uma medida se está de acordo ou não com as características do projeto dessa determinada peça. Tá? Então, ele é dotado de uma escala de um ponteiro e ligado por mecanismos diversos a uma ponta de contato. Então, o objetivo do relógio comparador, ele é fazer medição por comparação, pessoal. Então, onde nós vamos utilizar esse instrumento de medida na área de metrologia e na área metalmecânica? Medições, digamos, de desalinhamento de max, vai fazer uma comparação, ver se está desalinhada. Você quer centrar uma peça numa placa de 4 castanhas. Então, muitas vezes, se não tem um dispositivo adequado, você utiliza o relógio comparador. Alinhamentos de eixos de motores com eixos de bombas industriais. Então, é tudo utilizado o relógio comparador. Ou também dá para você utilizar ele como um micrômetro interno fazendo uma comparação das medidas. Até vou tentar fazer um ensaio com vocês desse relógio comparador, tornando ele como um micrômetro interno, mas com o auxílio do súbito, que é um dispositivo que é utilizado junto ao relógio comparador. Então, na semana que vem, vou propor esse desafio aí para... Na verdade, eu vou propor esse ensaio aqui para demonstrar para vocês. Só vou fazer uma demonstração para vocês. O comparador centesimal é um instrumento comum de medição por comparação e as diferenças percebidas nele pela ponta de contato são amplificadas mecanicamente e irão movimentar o ponteiro rotativo diante da escala. Olha aqui o funcionamento. Quando a ponta de contato sofre uma pressão e o ponteiro gira no sentido horário, a diferença é positiva. Isso significa que a peça apresenta maior dimensão que a estabelecida. Se o ponteiro girar no sentido anti-horário, a dimensão será negativa, ou seja, a peça apresentará menor dimensão que a dimensão, na verdade, estabelecida. Tá? Sentido anti-horário seria uma depressão, uma diferença negativa. Sentido horário, uma elevação, uma diferença positiva. Então, os mais utilizados possuem resolução de 1/100º de milímetro. O curso do relógio também varia de acordo com o modelo, porém os mais comuns são de 1 milímetro, tem 3 milímetros, 5 milímetros, 10 milímetros, 250 milésimos de polegada ou até mesmo 1 polegada. Então, a capacidade de giro do ponteiro que vai ser o deslocamento dessa diferença. Então, pode deslocar uma diferença de alinhamento de 1 milímetro, o relógio pode informar um desalinhamento de 10 milímetros em relação a uma extremidade oposta, ou extremidade do eixo, talvez, 250 milésimos de polegadas e até 1 polegada. Então, tem várias capacidades de medições com o relógio comparador. Em caso apresentem um curso que implique mais de uma volta, os relógios comparadores possuem, além do ponteiro normal, outro ponteiro que é um ponteiro menor. Ele é denominado contador de voltas, pessoal. Então, uma volta, digamos, no ponteiro principal, desloca uma volta no ponteiro menor. Isso é só para orientação do usuário. Então, ele vai saber que já deslocou 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros e mais os centésimos de milímetros do ponteiro principal.
Então, eu falando aqui, vocês não estão vendo nenhuma imagem, fica estranho de vocês entenderem. Mas vocês veem, quando eu bater o olho no relógio comparador, vocês vão entender do que eu estou falando nesse momento. Olha só. Então, aqui nós temos os constituintes. A capa do fuso. Nós temos o ponteiro principal, que é este cara aqui. Então, aqui nós temos a escala do ponteiro principal, uma escala maior. Percebam que tem o 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 divisões, tá? E também tem nesse sentido horário, só que vocês eu acho que não estão conseguindo perceber muito bem. Mas olha só, tem uma escala menor aqui debaixo desse 0. Tem um 0, aqui no 90 tem um 10, aqui debaixo do 80 tem um 20, aqui no 70 tem um 30, aqui no 60 tem um 40, aqui no 50 também tem um 50 menorzinho, que é para medir de forma anti-horária. Então tem duas escalas aqui no ponteiro, para o ponteiro principal. Aqui um parafuso de fixação do aro, aqui o aro propriamente dito, então ele gira-se, pessoal, você consegue ajustar. Então, olha só, esse aro que eu estou mencionando aqui, se eu girar, eu posso deslocar esse 0 aqui nesse 90. Então, o ponteiro vai ficar parado. Eu giro o 0, vai girar toda essa escala e vai ficar posicionado aqui nesse ponteiro. Então, daqui que eu vou começar a coletar a medida, a dimensão. Tá? Então, é possível eu jogar a escala graduada aonde que tocou aqui a ponta de contato. Então, olha só, deu profundidade, digamos, praticamente de, vamos colocar, 90 centésimos. Eu posso zerar o relógio comparador, trazendo esse 0 até esse ponteiro principal. Aqui o nosso mostrador da escala graduada do ponteiro principal. Limitador de tolerância, pessoal. Olha só, que legal. O relógio comparador tem essas duas orelhinhas aqui, vocês estão percebendo? Então, esse aqui é o limitador de tolerância. Então, numa comparação de alinhamento de um dispositivo que pode ter uma variação de até 15 centésimos de milímetro, então, olha só, esse relógio aqui ele vai ser arrastado, essa ponta de contato sobre a superfície, e se ele tiver uma elevação, uma depressão que esteja dentro desse campo de tolerância, de 15 centésimos para menos e 15 centésimos para mais, está dentro das características de alinhamento. Tá? Então, é possível você colocar esse limitador de tolerância. Ah, não pode, tem que ser 10 centésimos. Então, joga esse limitador de tolerância aqui no 10, esse aqui no 90. Então, vai ter um limite de 10 negativo e 10 positivo. E aqui está o nosso contador de voltas, pessoal. Olha só. Então, a cada volta completa do nosso relógio, do nosso ponteiro principal, esse relógio menor vai deslocar 1 milímetro. Então, uma volta completa aqui no ponteiro, 1 milímetro. E, obviamente, aqui também vai deslocar. Então, aqui está no 0, vai deslocar aqui no 1. Deu mais uma volta, aqui vai para o 2. Deu mais uma volta, aqui vai para o 3. Então, ou seja, nós temos 3 milímetros já. Então, aqui é o nosso ponteiro principal e esse aqui é o nosso contador de voltas. Outras situações aqui, nós temos o canhão, o fuso de deslocamento, que vai movimentar um trem de engrenagem aqui, que vai movimentar esses ponteiros, tanto o ponteiro principal quanto o ponteiro do contador de voltas. E essa ponta de contato vai estar tocando sobre a superfície a ser medida. Então, pessoal, diferente dos outros instrumentos que ele trabalhava de forma estática, esse aqui não. Esse aqui, a ponta de contato tem que estar... A peça você vai ter que girar manualmente ou ligar numa baixa rotação a máquina. Essa ponta aqui vai tocar na superfície do material. Então, o relógio comparador só vai fazer uma comparação de elevação, de depressão, de alinhamento. Então, o ponteiro que vai ser o nosso indicador, ver se está alinhado ou não o dispositivo. Se você arrastar essa ponta de contato numa superfície, pode ser plana, você quer ver se ela está totalmente plana? E o ponteiro aqui do mostrador, ponteiro da escala principal não se movimentar, é que está totalmente plana, tá? Ah, se tiver uma depressão, então ele vai se movimentar para baixo. Se tiver uma elevação, ele vai para o sentido horário. Então, essa ponta de contato ela é arrastada sobre a superfície a ser comparada. Diferente dos outros instrumentos, que tem que estar totalmente parado, você vai coletar a leitura visualmente, e vai saber se vai ser necessário remover mais material ou não. Aqui também. Só que aqui você vai arrastar a ponta de contato sobre a superfície da peça a ser comparada. Se tiver uma elevação, você vai ter que dar uma rasqueteada,
dar uma limada até deixar ele totalmente plano. Então, o objetivo desse relógio comparador é fazer comparação de medida. Comparação de planeza. Aqui, um outro relógio comparador vertical. Pessoal, eu pedi licença um pouquinho para vocês, que eu vou ter que pegar uma água, tá secando minha garganta. Um momento, por favor. Então, tem vários formatos, vários modelos desse relógio comparador. Esse aqui é um relógio comparador vertical. Então, olha só, a ponta de contato diferente desse relógio comparador aqui. Ó, esse aqui está na face para frente. E esse aqui está, olha só, a ponta de contato está perpendicular ao relógio comparador, à escala principal e ao contador de voltas. Então, uma aplicação específica, né, pessoal? Então, tem vários segmentos industriais aí. Eu confesso para vocês que eu nunca me deparei, nunca vi com esse tipo de modelo de relógio comparador, mas é existente, tá? Dependendo da empresa que futuramente vocês poderão atuar, de repente vocês vão se deparar com esse relógio comparador. Então, o que poderia ser nessa condição? Talvez é o mesmo procedimento, pessoal, porém esse aqui é vertical, o outro é o normal, universal, né? Poderia fazer uma comparação de diâmetro, ver se tá a peça, o diâmetro de um determinado dispositivo está de forma oval ou não, se está com uma circunferência completa, adequada ou não. Então, essa aqui é uma aplicação específica. Olha só, comparadores internos com o relógio. Esse cara aqui é o súbito, pessoal. Sempre que eu falei que eu poderia utilizar ele como micrômetro, então nós temos esse dispositivo aqui, eu vou mostrar para vocês semana que vem, que eu vou acoplar o relógio comparador e aqui, olha só, aqui embaixo está a ponta de contato. Na verdade, a ponta de contato do relógio comparador está aqui, mas aqui nós temos esses batentes que vai nos dar a dimensão aqui. Então, para peças que eu não consiga inserir um relógio comparador, não, um micrômetro interno, dependendo da profundidade, percebo que tem uma haste de profundidade relativamente grande. Então, com o paquímetro, eu não iria conseguir medir a profundidade do diâmetro lá de um mancal. Então, muitas vezes recorre-se a esse súbito com o auxílio do relógio comparador. Então, eu vou fazer esse ensaio aí semana que vem para vocês verem a possibilidade de utilização do relógio comparador. Então, isso aqui, nós não somos da manutenção automotiva, mas para medir lá os alojamentos lá dos pistões, lá nos blocos dos motores, como que eles vão fazer? Com esse dispositivo. Então, é com esse dispositivo, com o súbito que eles vão fazer a usinagem, digamos, a retífica do motor, utilizando esse súbito com o relógio comparador. Olha só, um relógio comparador digital. Nós não temos esse relógio comparador de forma digital, só temos eles com ponteiro, né? O relógio com ponteiro, mas é existente, então talvez possa ser utilizado esse digital no controle da qualidade, pessoal. Então, muitas vezes a indústria vai fazer uma comparação final antes de entregar uma determinada peça ao cliente, faz a comparação com o relógio comparador de forma digital. Olha só, comparador de diâmetro externo, uma outra aplicação aqui desse relógio comparador. Então está aqui nossa escala graduada, aqui os limitadores de tolerância, e aqui nós temos o ponteiro. Então vai fazer uma comparação de diâmetro externo. Ó, é semelhante a um micrômetro, né, pessoal? Mas ele vai fazer uma comparação. Ó, um comparador de espessura. Foi aquela situação que nós utilizávamos o micrômetro lá que eu falei lá para medir couro, cartolina, papel, tecido.
então pode fazer uma comparação com o relógio comparador. Então, o usuário lá, o operador lá que foi treinado, vai fazer essa comparação, ver se está dentro dos limites de tolerância ou não. Então, percebam, aqui nós temos uma escala principal, que é o nosso contador o nosso deslocamento principal aqui do ponteiro maior, e aqui nós temos contador de voltas. Ó. Uma volta completa desloca 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a altura aqui máxima que pode se fazer a comparação é de 10 milímetros. Então, esse batente móvel aqui, ele desloca para cima, onde é que vai trabalhar esse trem de engrenagens para esse tipo de comparador. Olha só, comparador de diâmetro, roletes de contatos, diâmetros internos. Olha só que legal esse instrumento, pessoal. É semelhante a um revólver aqui, tem um gatilho, e aqui tem os batentes. Olha só, nós temos umas castanhas que elas vão se elevando. Então, você vai introduzir esse dispositivo, que essa parte, superfície cilíndrica, dentro de um furo, e você vai pressionando esse gatilho, e essas castanhas aqui, elas vão se elevando até tocar na superfície interna do furo. Então, eles conseguem fazer uma comparação. Tá? E aqui também seria semelhante um micrômetro com essa possibilidade. Temos também lá na unidade, vou mostrar para vocês, que tem um micrômetro interno. Não é semelhante a esse aí, é o gatilho, mas ele vai se deslocando essas ponteiras aqui para fazer medições de superfícies internas. Deixa eu pegar aqui, eu estava fazendo. Então, olha só, aqui nós temos as castanhas que vão se levando. E a capacidade de medição lá do nosso micrômetro, pessoal, interno, é de 5 milímetros. Se eu falar o preço do micrômetro, vocês vão achar que é mentira, mas eu acho que custa mais de 3 mil reais um micrômetro, para medir uma tolerância de 5 milímetros. Ou seja, de 15 a 20 é a capacidade de medição do instrumento, e é 3 mil reais. Então, é uma aplicação específica, né? Então, o empresário lá, a indústria, vai comprar esse instrumento lá, o relógio, o micrômetro, digamos, para fazer peças daquela dimensão, uma variação de 5 milímetros. E aqui está o nosso súbito, pessoal. Ó, nós temos o súbito, nós temos esses prolongadores e aqui os batentes de medição. Então, é possível nós medirmos, fazer comparação de superfícies, ver se estão retilíneas em uma superfície relativamente uma profundidade elevada. Olha só, o comprimento, posso conectar essa haste de extensão. É possível medir vários diâmetros com esse dispositivo. E, claro, com o relógio comparador acoplado em uma extremidade. Tá? Então, nós também temos esse súbito que vocês vão ter conhecimento. Algumas aplicações vou mostrar aqui para vocês, mas lá na unidade nós faremos os nossos ensaios. Olha só como que ele funciona, pessoal. Aqui não teria como inserir lá tanto um micrômetro quanto um paquímetro para medir lá embaixo, lá aqui onde é que tem o furo, lá é fechado. Então, utilizo o quê? O súbito com a haste de profundidade. E olha só como que ele é lá embaixo. Nós temos a ponta de medição, os guias e o batente intercambiável. Ou seja, esse batente intercambiável eu vou inserir de acordo com o diâmetro do furo. Então, eu preciso saber o diâmetro do furo para saber qual batente intercambiável que eu vou inserir. Se eu vou pôr um prolongador aqui no batente, se eu vou pôr uma buchinha de extensão aqui de 1 milímetro, de meio milímetro, de 20 centésimos de milímetro. Então, tem vários dispositivos, várias buchinhas que vão ser inseridas para nós termos o complemento de comparação final. Então, lá embaixo, como que ela é? Então, tem um furo, aqui o nosso guia com rolete, a ponta de medição. Então, se eu pressionar essa pontinha aqui, pessoal, vai fazer o quê? Vai oscilar o relógio comparador, o ponteiro do relógio. Então, a quantia que é pressionada essa pontinha aqui, vai mexer aqui
no relógio comparador. Então, você vai fazendo comparação em toda a extensão desse furo. Ah, eu posso fazer esse furo? Pode, só que vai ter que trocar o batente intercambiável. Posso fazer esse furo maior? Pode. Então, sempre que eu falei lá dos blocos de motores da linha automotiva, então, quando é feita a retífica, eles vão fazer esse tipo de situação, vão medir com o relógio comparador a tolerância de aceitabilidade. Então, tem tolerância dimensional ali que está em, que nem vocês já aprenderam, está em milésimos de milímetro. Olha só, outra situação aqui na biela. Está fazendo a comparação, mas aqui, pessoal, aqui seria necessário nós utilizarmos esse relógio comparador? Aqui não, né? Aqui só uma demonstração, tá? Porque aqui eu poderia muito bem medir com um micrômetro ou até mesmo com um paquímetro, ver se está dentro de uma tolerância aceitável ou não. Mas aqui onde é que vai o pistão, lá no bloco do motor, lá sim, lá, olha só, nós vamos ter que inserir toda essa haste de profundidade aqui para fazer a dimensão, para fazer a comparação, né? Então aqui nós temos que deixar bem claro, nós temos que fazer a comparação. Beleza? Então, muito utilizado na linha automotiva também. Aqui o acionamento e amplificação por engrenagem. A ponta de contato move o fuso, que possui uma cremalheira, que aciona um trem de engrenagens, que por sua vez aciona um ponteiro indicador no mostrador. Então, nos comparadores mais utilizados, uma volta completa do ponteiro principal corresponde ao deslocamento de 1 milímetro da ponta de contato. Como o mostrador tem 100 divisões, cada divisão equivale a 1/100º de milímetro. Olha só a amplificação por engrenagem. Olha só, esse aqui seria a nossa ponta de contato, pessoal. Então tem uma esfera aqui tratada termicamente, onde é que ela vai ser deslizando pela nossa superfície. Ou a superfície vai estar em contato aqui com essa ponta. Se ela tiver aqui uma elevação, olha o que vai acontecer. Vai girando aqui, isso aqui gira dessa forma, girando dessa forma, isso aqui vai girar dessa forma, essa maior vai girar dessa forma. Ou melhor, aqui já está acoplado o nosso ponteiro principal. Então, se ela se elevar, olha só, está girando nesse sentido e ele está vindo nesse sentido horário, olhando de frente. Se ela tiver uma depressão, olha só, vai descer para aqui ela elevou, depressão vai girar nesse sentido horário aqui, ó. Girando nesse sentido, essa maior, essa aqui vai girar nesse sentido, vai descer para baixo. Então é assim que funciona internamente o nosso relógio comparador. Então tem um pinhão que está acoplado ao ponteiro principal, um pinhão intermediário aqui que está acoplado à nossa ponta de contato, nosso fuso que tem a ponta de contato aqui, ele vai deslocar para cima ou para baixo, ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, o ponteiro principal. Uma volta completa no ponteiro principal desloca uma volta no contador de voltas. O acionamento ou amplificação por alavanca, o princípio da alavanca aplica-se a aparelhos simples, chamados de indicadores com alavancas, cuja capacidade de medição é limitada pela pequena amplitude do sistema basculante. Galera, vocês iam ficar loucos se vocês tivessem visto esse sistema aqui, a amplificação por alavanca. Você toca um pouquinho, o ponteiro dá um salto, tem uma capacidade, ele é muito sensível. E a capacidade de medição também varia de 1 a 2 até 5 milímetros no máximo. Então, esse acionamento para amplificação por alavanca utiliza-se em relógios apalpadores, que nada mais é que um relógio comparador. Só que o relógio apalpador ele é muito sensível. É para objetos, furos menores, onde o relógio comparador não seria adequado e viável. Olha só a calibração, pessoal. Nessa superfície, nós temos esse plano zero aqui, olha só. Nós temos um plano neutro e aqui está zerado. Se eu arrastar esse relógio até aqui e voltar até aqui e não oscilar o ponteiro, tá legal. Ah, mas vamos fazer a calibração. Tem um bloco padrão de 1 milímetro e 40 centésimos. Esses blocos padrão serão assuntos das próximas aulas, pessoal. Então, tem um bloco padrão aqui. Olha só. Se o bloco padrão totaliza 1 milímetro e 40 centésimos, ele vai dar o quê? Uma volta completa
1 milímetro, 10, 20, 30, 40 centésimos. Olha aqui o nosso contador de voltas. Aqui ele estava zerado também, né? Então, o que ele fez aqui? Ele deslocou uma volta e 40 centésimos. Nesse bloco padrão de 3 milímetros e 10 centésimos, ou seja, ele vai dar 3 voltas completas, né? 1, 2, 3 voltas e 10 centésimos. Ó, ficou certinho aqui na escala graduada? Está calibrado esse instrumento. Então, por isso que eu utilizo o bloco padrão, que é para fins de calibração. Não somente de relógio comparador, mas sim de paquímetros, micrômetros, todos os instrumentos de medidas são calibrados com blocos padrão, pessoal. Então, nessa condição, ó, 1, 2, 3 e 10 centésimos aqui no contador de voltas. 1, 2, 3 e 10 centésimos. E aqui para o nosso bloco padrão de um quarto, né, ou convertendo um quarto, 6,35 centésimos de milímetro. Olha só, nós temos 6 voltas, 6 milímetros, 6 voltas e mais 35 centésimos. Ó, fechou certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais 10, 20, 35 centésimos. Aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 35 centésimos, nosso contador de voltas. Tá? Não sei se estão conseguindo captar a ideia do relógio comparador. Aqui está só para fins de demonstração, como que é deslocado o ponteiro e para fins de calibração. Observação. Então, antes de tocar na peça, o ponteiro do relógio comparador fica em uma posição anterior a zero, pessoal. Ou seja, olha só, aqui se não tivesse tocando aqui, não estaria zerado, estaria aqui anterior a zero. Quando tocou na peça, ele vai ter uma pré-carga. Daí esse ponteiro aqui vai começar a fazer o quê? A girar no sentido horário, conforme nós temos uma pré-carga. Ou melhor, se nós estamos tendo uma pré-carga, é exatamente, tá no sentido horário. Então, assim, ao iniciar uma medida, deve-se dar uma pré-carga para o ajuste do zero. Então, colocar o relógio sempre numa posição perpendicular à peça, em relação à peça, para não ocorrer erros de medidas. Ou melhor aqui, ó, pessoal. Se lembra que eu falei para vocês que é possível girar esse aro? Então, esse aqui ele é móvel, esse aro. Então, se eu der uma pré-carga e esse ponteiro estiver aqui, eu posso pôr o zero aqui. Eu giro o aro e posiciono ele sobre o ponteiro principal. Daí, daqui dessa posição, começo a coletar as leituras de deslocamento. Tá? Então, é possível fazer dessa forma também. Aplicação, olha só, pessoal, verificação de paralelismo. Aqui nós temos uma superfície, uma peça usinada, e se vai certificar se está paralela aqui todas essas duas faces de medição. Pelo jeito aqui, olha só, o ponteiro não teve mudanças no sentido anti-horário e nem no sentido horário, então manteve sua posição, então está paralela. Então essa superfície aqui está paralela a essa superfície, está adequada. Mas como que vai ser feita essa medição, pessoal? Tem essa base aqui, nós temos esse suporte aqui, o nosso graminho, daqui está fixado o relógio comparador. Sobre uma mesa de desempenho, é arrastada essa base, pessoal. Ela arrasta sobre a superfície plana, que é a mesa de desempenho, para medições de planeza, e o relógio aqui também está com ponto de contato. Então, você vai deslizar, nós também temos a mesa de desempenho, nós vamos fazer uma comparação lá de uma medida também, na semana que vem. Então, é possível nós fazer esse ensaio lá na unidade também. Então, a comparação, então, recapitulando aqui, a ponta de contato tem que estar na superfície, tem que tocar na superfície da peça. A base, ela é arrastada sobre a superfície, então ela desloca esse movimento aqui, você tem que movimentar arrastando. Ou melhor, aqui também, o que nós poderíamos fazer? Se essa base aqui estivesse fixa e essa superfície sobre a mesa de desempenho, nós poderíamos arrastar esta peça aqui sobre o relógio comparador. E não aqui a base do relógio comparador sobre a peça. Então, vice-versa. Então, duas possibilidades é você fazer uma comparação. Arrastando a base onde está fixado o relógio comparador sobre a peça, ou arrastando a peça sobre a ponta de contato onde está o relógio comparador. Ó, verificação de excentricidade de peças montadas na placa do torno. Então, aqui você vai fazer a comparação, tem um dispositivo específico.
ver se está excêntrica ou concêntrica. Aqui, então, está a ponta de contato, vai oscilar aqui o relógio comparador. Então, se eu der uma volta, um giro nessa superfície aqui em 360 graus e não oscilar o ponteiro, ela está concêntrica, está centrada. Então, se ela estiver excêntrica, você vai conseguir adicionar uns acessórios, uns calços, até deixar ela centrada. Então, para placas de 4 castanhas fica mais fácil. Você vai soltar uma placa, uma castanha e apertar outra. Então, você consegue fazer esse meio termo que você vai conseguir ajustar uma peça numa máquina operatriz. Não só em torno, pode ser em fresa, plana. Olha só, verificação de concentricidade. Quando eu falo de placa de 4 castanhas, pessoal, é essa aqui, ó. Nós temos uma castanha, duas, três, 4 castanhas. Elas são independentes. Então, eu tenho que apertar, eu consigo apertar aqui sobre a peça ou soltar. Então, se ela estiver muito baixa, eu solto isso aqui e aperto isso aqui. Então, você vai conseguindo ajustar a peça, mas para você saber se está centrada ou concêntrica, você vai precisar desse auxílio aqui do relógio comparador. Ah, não tenho relógio comparador. Como que eu poderia fazer, pessoal? Claro, você consegue fazer com a ferramenta da máquina, você consegue fazer com um riscador, com um giz, você vai posicionar, né? Então, mas o mais fácil, que vai ser uma leitura direta ali, seria o relógio comparador. Você consegue ter uma maior assertividade da medição, uma maior confiabilidade na medição, com o auxílio do relógio comparador. Olha só, verificação de alinhamento das pontas de uma máquina operatriz. Se essa peça aqui foi usinada, foi feita uma usinagem aqui, deixando ela, vai ser um eixo, digamos, fabricação de um eixo. Olha só, se você prender o relógio comparador nesse carro aqui, no superior, e arrastar o carro longitudinal, olha só, a ponta de contato deve estar tocando a superfície do eixo. Olha o que está acontecendo. Está tendo uma variação. Então, é possível, nessa máquina operatriz, deslocar aqui o contraponta, o cabeçote móvel. Você consegue ajustar deixando ele certinho para fazer a usinagem. Então, se tiver que ficar com 50 milímetros no eixo, tá 50 milímetros aqui. Foi feita a usinagem, removendo o material. E chegou, você mediu aqui atrás, está com 55, ou seja, não está certo, não está linear esse cabeçote móvel aqui, ó, a contraponto do torno com a ponta da máquina, com a placa da máquina operatriz. Então, se aqui está com 50 e aqui está com 55, você vai ter que deslocar esse carro aqui nesse sentido. Então, você vai puxar um pouquinho essa linha de centro aqui para cá. Depois você vai fazer uma usinagem. Digamos que tem que deixar com 45. Então você tirou mais 2 milímetros. Ficou com 48 aqui e aqui já ficou com 49. Então você tem que puxar mais 1 milímetro. Tirou mais 1 milímetro, ó, 47 aqui, 47 aqui. Deixou alinhada a máquina. Então as máquinas operatrizes é possível fazer os alinhamentos porque tem essa possibilidade de deslocar esse cabeçote móvel. Por que que muitas vezes tem esse desalinhamento, pessoal? Vai soltando, afrouxando esses parafusos, acaba desalinhando a máquina. Mas é possível você fazer uma usinagem cônica. Então, é proposital fazer esse deslocamento aqui desses parafusos. Então, você consegue fazer a usinagem cônica de um material. Então, você pode deixar aqui com 30 milímetros e aqui com 50. Então, é possível você fazer esse deslocamento nas máquinas, soltando alguns parafusos e usinando, medindo até uma dimensão específica, tá? Há essa possibilidade. Aqui, verificação de superfícies planas. Aqui está a nossa ponta de contato, olha o que aconteceu. Ele bateu aqui, teve uma elevação. Então, olha o que aconteceu no relógio. Estava zerado aqui, arrastando. Teve uma elevação aqui, deslocou 10 centésimos, ou seja, tem 10 centésimos de elevação. Então tem que ficar totalmente plana essa peça, essa superfície. Então teria que limar, rasquetear, ajustar para que fique plano. Né? Fica plano essa superfície, na medida zero.
E olha só, saindo dessa elevação de 10 centésimos, teve uma depreciação aqui, uma depressão, na verdade, uma depressão de 20 centésimos. Estava em 10, então veio 10, 20, então menos 20. Olha só, a linha da medida zero, essa linha tracejada. Aqui teve uma elevação de 10 centésimos. Da linha tracejada, menos 10. Mas da elevação aqui, menos 20. Então, 20 centésimos de milímetros. Então, como é que você vai conseguir fazer a comparação? É deslocando o relógio comparador sobre a superfície a ser comparada. Então, aqui eu consigo verificar uma superfície se está plana ou não. Tá? Não sei se vocês conseguem entender aqui a analogia. Então, se tiver uma elevação, o ponteiro principal gira no sentido horário. Se tiver uma depressão, ele gira no sentido anti-horário. Agora, se tivesse, pessoal, aquela condição lá que eu falei para vocês, o limitador de tolerância de 15 centésimos, então aqui 10, 15, e aqui 10, 15, tem o limitador. E você está fazendo a comparação e não passou desses 15, então estava dentro do campo de tolerância dimensional. Então, passaria no controle da qualidade, por mais que não esteja totalmente plana. Então, mas tem uma variação de 15 centésimos. Então, isso aí é aceitável para a aplicação dessa peça. Tá? Então, é possível você inserir esses limitadores de tolerância de acordo com a peça a ser fabricada. Olha aqui o relógio apalpador. Então, é um dos relógios mais versáteis que se utilizam na área metal-mecânica. Seu corpo monobloco possui 3 guias que facilitam a fixação em diversas posições. Existem 2 tipos de relógios apalpadores. Um deles possui reversão automática do movimento da ponta de medição. Outro tem alavanca inversora, a qual seleciona a direção do movimento de medição, se é ascendente ou descendente, se é sentido horário ou sentido anti-horário. Olha só o relógio apalpador, pessoal. O que está identificando aqui? Cada tracinho dele equivale a 1 centésimo de milímetro. Deixa eu ver. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100. Ah, não. 10, 20, 30, 40. Olha só, eu não estou conseguindo perceber aqui se é um 5 ou se é um 4, pessoal. Aqui na capacidade de medição. Cada tracinho que vale 1 centésimo de milímetro. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Deve ser um 4, porque é 40 centésimos, e aqui 40 centésimos no sentido anti-horário. Então, a capacidade de medição dele, fazer a comparação, é para superfícies que estão em centésimos de milímetro, então menos de meio milímetro, 40 centésimos de milímetro. Então, aqui exige uma maior exatidão nas medições. Aqui tem o guia, um guia aqui, um guia na parte superior e um guia ali atrás. E essa aqui é a nossa ponta de contato, pessoal. Essa alavanca aqui, o sistema de transdução por alavanca. Então, olha só, se é 40 centésimos de milímetro, eu falei para vocês que era extremamente sensível, pessoal. Se você mal e mal tocar o relógio, já dá um salto aqui no ponteiro. Então, é bem fácil de estragar também esse instrumento se não tiver cuidado. Aqui estão as possibilidades, pessoal, de fixação. Sendo que eu falei, ó, aqui nós temos essa superfície aqui que é um guia, que é possível acoplar aqui nesse dispositivo. Então, tem um encaixe aqui, tem um encaixe aqui e um encaixe aqui. Olha só, um encaixe aqui, um encaixe aqui, um encaixe. São 3 guias, 3 possibilidades de fixação do relógio. Desse relógio apalpador. Então, olha só, alinhamento e centragem de peças nas máquinas. Você consegue utilizar ele. Verificação de difícil acesso. Então, se quer fazer uma verificação de um furo de difícil acesso, utiliza o relógio apalpador. O relógio comparador é muito grande, não daria certo. Ó, verificação de paralelismo entre faces. Então, também, você vai tocar a ponta de contato, vai girar manualmente essa superfície, ver se está paralela, se está concêntrica ou não. Então, por sua enorme versatilidade, pode ser utilizado para grande variedade de aplicações, tanto na área de produção como na inspeção final, que seria no controle de qualidade. Alguns exemplos:
excentricidade de peças, é utilizado tanto o relógio apalpador quanto o relógio comparador. Alinhamento e centragem de peças nas próprias máquinas também utiliza tanto o relógio comparador quanto o apalpador. Paralelismo entre faces, medições internas, medições de detalhes de difícil acesso, entre outros. Agora, verificando o entendimento aí, pessoal. Olha só. Eu não sei se vocês já tiveram essa área aí, se já tinham conhecimento sobre o relógio comparador. Alguém de vocês já conhecia esse instrumento? Não. Ou não? Ninguém? Também não, professor. Vocês vão ver aí que é bem fácil. Olha só. Eu acredito que vocês já pegaram a ideia aqui do relógio comparador. Qual seria a medida de deslocamento para esse relógio comparador aí? 5 voltas e 55 centésimos? Isso. Cinco voltas e 55, professor? 5 voltas e? 55? Quase, quase, quase. Sabe, pessoal, que o relógio comparador, para ele ter um funcionamento, ele precisa de uma pré-carga. Só que aqui, onde está expresso esse relógio comparador aqui, digamos, virtual, para nós coletar a leitura, é que foi dado uma pré-carga relativamente alta. Olha só, deu 1, 2, 3, 4 milímetros de pré-carga. Daí zerou. Então, esse relógio aqui, esse contador de voltas, estava certinho aqui no 4 e esse ponteiro aqui certinho no 0. Depois dessa pré-carga, foi arrastado sobre a superfície ou girado a peça onde estava a ponta de contato nessa peça. Então, teve um deslocamento de 1 milímetro, olha só, do 4 até o 5, que é o contador de voltas, de 1 milímetro, vírgula, 10, 20, 30, 40, 55 centésimos. Então, essa leitura aqui seria 1 milímetro, vírgula, 55 centésimos. Olha aqui onde é que está a nosso sentido. E sempre quando é sentido horário, pessoal, o ideal é que coloca o sinal de mais. Então, foi um deslocamento aqui positivo de 1 milímetro, que aqui é o contador de voltas, uma volta completa que vale 1 milímetro. Então, 1 milímetro, vírgula 55. 55 centésimos. E essa aí, pessoal, qual que seria? Qual que seria a leitura? Três voltas. Certo? Vírgula 78? Isso mesmo, só que como é no sentido anti-horário, seria negativo. Então, ó, Negativo. é negativo, exatamente. 1, 2, 3 milímetros. 3 volts seria 3 milímetros. 3,10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 centésimos. Então, nós temos que ver nessa escala interna aqui. Ó, percebo que tem uma escala menor para o sentido horário. Então, logo essa medida aqui seria 3,78 centésimos de milímetro, ou melhor, menos negativo 3,78 centésimos de milímetro. E essa aqui, meus amigos, essa aqui, cara, duvido, cara. Se vocês acertarem, eu passo todo mundo, não faço nem avaliação. Abandono as avaliações. Todo mundo com 10. Mas tem que acertar. 6 voltas? Duas voltas, vírgula 85?
84,84. Quanto? 84. Duas voltas, 84. Não. Não? Não. Seis volta, 84. 3,84? Não. 6, professor. 6. 6? 6,84? Isso, 6. Não. Isso, 6. Não, não é. Tá Ele mudou a acabando o escala, tempo. e aí, professor? Quanto? Não entendi, Rudinei. Ele não mudou a escala ali no meio, ali? Polegada? Opa! Isso seria uma possibilidade, com certeza. Não é mais em milímetros, né? Aqui está uma escala em milímetros, centésimos de milímetros. E aqui está em polegada. Agora acabou o tempo. Agora não vale mais. Então é o seguinte, pessoal. Boa, isso aqui que vocês têm que perceber, essa percepção que vocês têm que ter. Então, qual que é a capacidade de medição desse instrumento? Olha só, deixa eu voltar aqui. Ó, isso aqui, a capacidade de medição é de 10 milímetros. Então, se der 10 voltas, vai ter uma variação lá na ponta de contato, máximo de 10 milímetros. E aqui seria a nossa resolução. A nossa resolução do instrumento. Tá? E aqui também, ó, 10 milímetros. Mas tem possibilidades aqui ser 3 milímetros, 5 milímetros, pessoal. A capacidade de medição, da variação de comparação. Aqui é grande, é de 10 milímetros. Só que esse aqui no sistema inglês é maior ainda, então ele pode variar, ali a 10 aqui consegue variar 25,40 centésimos de milímetros, a altura de variação da ponta de contato. Mas retomando aqui nosso raciocínio, isso que vocês têm que levar em consideração. O que é isso aqui, pessoal? Um centésimo, né? Um centésimo. Mas o que é esse um centésimo aí? Polegada e polegada. Opa, perdão. Centésimo são duas casas após a vírgula, né, pessoal? Aqui é em polegada. Aqui é milésimos. Então aqui nós temos 1 milésimo de polegada. E o que é esse 1 milésimo de polegada? Cada tracinho equivale a 1 milésimo. Exatamente. Então cada tracinho que equivale a 1 milésimo. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 95, 96, 98, 99, 100. Então uma volta completa desloca quantos milésimos de polegada? 100 milésimos. 100. Então agora vocês já conseguiram captar. Então, ó, 100, 284. Então, menos 284 milésimos de polegada foi esse deslocamento. Partindo aqui do 6, olha só. Aqui é o contador de voltas. Se uma volta completa desloca 100 milésimos, duas voltas, 200, mais 84. Então, se avançasse mais esses 16 milésimos até aqui o zero, seria 300 milésimos de polegada. Então, tem as duas unidades, os dois sistemas de medição, em milímetros e em polegada. Ou centésimos de milímetro, ou milésimos de polegada. Conseguiram captar? Então, aqui já não é milímetro, né? Então, você está falando 2,84. Aqui é em polegada. Então, cada tracinho, você tem que ver, cada tracinho aqui do nossa escala aqui, que vale 1 milésimo. Fala, desculpa, eu interrompi vocês. Professor, essa leitura seria, então, 0,284 milésimos. Exatamente, 0,284. Daí com essa unidade medida. O zero aqui, antes da 0,284. Daí é a unidade medida. 3 casas após o ponto. Beleza. Isso aí, meus caros. Então aqui é negativo, né? Então nessa última aí seria negativo, menos 0,284. Aqui nós temos os relógios. Vamos colocar aqui e apresentar para vocês.
Então, esse relógio aqui, ele deve arrastar, essa ponta de contato, ela é arrastada sobre a superfície da peça, pessoal. Então, nesse sentido aqui, olha só, depressão, sentido anti-horário. Elevação, se estivesse arrastando e tivesse uma elevação aqui, sentido horário, o ponteiro, tá? Então, se estiver arrastando aqui nesse plano neutro, aqui nessa linha, seria zeradinho, tá totalmente plana. Opa, teve um pico ali, teve uma elevação. Opa, mas uma elevação de 4 centésimos, voltou lá para o zero. Arrastando, teve uma elevação lá de 10 centésimos, voltou lá para o zero. E aqui tem os limitadores de tolerância que podem variar 15 centésimos para mais e 15 centésimos para menos. Então estaria dentro do campo de tolerância. Então ele faz comparação. Então ele pode oscilar, pessoal, mas dentro de um limite permissível, né? Então, dentro de um limite que esteja permitido as tolerâncias dimensionais e características do projeto, da peça. Então, ele pode variar? Pode. Tá? Desde que a característica do projeto fala que sim, não. Aqui não vai ter grande importância se tiver uma variação de 20 centésimos. Então, você coloca um limitador aqui no 20, para mais 20 para menos. Se ele oscilar nesse sentido aqui, está dentro do campo de tolerância dimensional. Ah, não, tem que ser, não pode variar 5 centésimos. Então, ele pode fazer essa variação até aqui, ó, 4 centésimos e voltar. E 4 centésimos para menos aqui e voltar, no plano zero. Se passar do 5, opa, já vai dar problema onde será aplicada a peça ou o componente que está sendo fabricado. Então, esse aqui é em centésimos de milímetro. E esse aqui, olha só a graduação, é em milésimos de polegada. Então, 1 milésimo cada tracinho aqui na nossa escala. Você vê que eu falei, ó, uma volta completa, 100 milésimos. Show? Então, aqui o relógio tanto em milímetro quanto em polegada. Aqui Ô, está... professor, Opa! eu só ainda não entendi a pegada das voltas ainda. Opa, calma aí. Poderia reformular a pergunta, Henrique? Não, Henrique, é o Vinícius? Aham. Qual? Aqui, por exemplo, na questão para dar uma volta, no caso é quando é no reloginho pequeno, né? Por exemplo, nesses aqui. Exatamente, é nesse cara que é o contador de voltas. Esse cara é o contador de voltas. Dá uma volta completa nesse ponteiro maior, desloca uma volta aqui no ponteiro menor. Ele só vai ser o contador de voltas, mas equivale a 1 milímetro. Uma volta, 1 milímetro. 2 voltas, 2 milímetros. 3 voltas, 3 milímetros. 4 voltas, 4 milímetros de deslocamento. Ou de 100 em 100 milésimos de polegada. 100, 200, 300, 400, 500 milésimos de polegada. Ah, não, beleza, professor. O contador é no relógio menor. Mas quem vai, em função do deslocamento do ponteiro maior, que vai deslocar o ponteiro menor aqui do nosso contador de voltas. Então, uma volta completa nesse ponteiro maior, desloca uma aqui no nosso contador de voltas. Essa autoavaliação aqui, pessoal, como é um simulador, vai ter uma certa, digamos, divergência aí em algumas informações, vocês vão perceber. Mas é bem tranquilo também, porque ele não vai ter uma pré-carga, pessoal. Olha só, essa aqui vai ser a nossa referência inicial. Estão vendo esse tracinho aqui? Então tem um traço aqui no zero do relógio comparador. Olha qual foi o deslocamento. Foi 38. 38. Estamos trabalhando com centésimos de milímetros, pessoal. Então não é milésimo, então é 0,38. 0,38. São 2 casas após a vírgula. Nessa condição, pessoal, qual seria a dimensão?
0,84? 84 centésimos de milímetro. 0,84 centésimos de milímetro. Teve a variação aqui no ponteiro do relógio comparador. E agora, pessoal? Ainda não saímos das escalas aqui de uma volta completa, né? Então, aqui nós temos 20, 40, 75, 76 centésimos de milímetro. São 0,76 centésimos de milímetro. O professor, Opa! viu, uma dúvida. Quando o relógio dá as voltas, aquele pequeno ali dentro, está movendo no sentido... esse aqui vai ser sempre anti-horário? Ou Esse só maior? Não, o pequeno. Ele está Não. movimentando anti-horário, né? É que aqui está tendo uma elevação. Se ele voltar no sentido contrário aqui, ele vai girar nesse sentido. Vai ser inverso. Não, mas uma dúvida, que nem está marcando ali. Ele está indo anti-horário, né? Seria a resolução seria negativa ou positiva? Não. Esse aqui é só contador de voltas. Nós temos que levar em consideração a posição desse ponteiro maior. Esse aí, então. Positivo. Esse aí que vai É só um contador de voltas. Não interessa se é anti-horário ou horário. O que nós temos que levar em consideração, se é negativo ou positivo, é esse maior aqui. Esse aí, então. Aí, nesse caso, o horário é positivo. Positivo. Então, seria positivo, né? Colocar um positivo aqui, 40 centésimos. Certo. Agora passou um pouco mais. Então, agora, qual que seria a leitura, Arthur? 3,30, professor. 3,30. Mas esse Arthur é fera. Ali, ó, falei porque era mamão com açúcar esse relógio comparador. Senhor, pode ser o Andrei. 3,6. 3,6. 0,6. 3,06. Show de bola, Andrei. Ó, percebeu agora, Andrei? Não sei se era você que estava questionando antes, que eu não vejo quem que estava questionando. Olha só. Agora foi no sentido anti-horário. E olha qual que é o sentido do contador de voltas. Entendi. Agora, senhor Mylon. Negativo 5 voltas 0,6. Exatamente, então 5,06. Show de bola, Mylon. Muito bom. Olha só, pessoal, para quem vocês partiu aqui, tá sempre partindo do zero, né? Então, o que o Mylon fez? Ele contou aqui uma volta 1, 2, 3, 4, 5 voltas, ou seja, menos 5 milímetros, vírgula, aqui também. Olha só da onde que partiu. Foi no sentido anti-horário, negativo. Que, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, menos 5,6 centésimos. Maicon. Negativo 3, vírgula 22. Não. Ali não vai dar certo, Michael. Por quê? Olha só, ele não está partindo a leitura do zero. Que ele tá. O que o cara fez aqui, esse cara que bolou o simulador? Então vamos fazer a seguinte analogia. Então, 3, então seria 1, 2, 3. 3 menos 3. Teríamos que contar aqui 10, 20, 30, 31, 32, 33. Então, menos 3,33. Vamos ver se é isso aí mesmo. 3,33. É isso aí. Então, no simulador seria dessa forma. Mas você lembra o que eu falei para vocês, pessoal? Você lembra que eu falei para vocês? O aro, ele é móvel. Então, o que eu fazeria nessa condição? Daria a pré-carga, girava-se esse zero aqui, ia trazer ele aqui no ponteiro. Daí, depois desse ponteiro, teve esse deslocamento aqui, ó. Então, foi, digamos, a pré-carga, digamos, de 1, 2, 3 milímetros de pré-carga. O zero trazeria aqui, então 3 menos 3 negativo já tinha, de pressão, talvez. E aqui eu contaria
esses centésimos. Então, 10, 20, 30, 1, 32, 33. Então, esse aro aqui, ele é móvel, tá, pessoal? Então, Maicon, vai lá de novo, Maicon. Tá, mas tipo, aqui no caso, então eu tinha que contar os 50 como um zero. Não, eu tô falando que aqui é um simulador. Se fosse uma atividade. Exatamente, claro, claro, isso mesmo. Até aqui não. Tu vai totalizar não 50 aqui como zero, mas sim aqui como o ponto de partida. Primeiro vai contar as voltas, então aqui 1, 2, 3 milímetros, e aqui vai ser o contador os centésimos. Então aqui seria o zero. Não tá partindo aqui, aqui ficaria mais fácil, né? O cara complicou aí a vida dos aprendizes com esses simuladores. Então foi aqui, tá em 92, só que aqui seria o zero. Então 82, 10, 72, 20, 62, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Então, menos 3,38. 3,38. Captou ou não? Captei. É que antes estava mais fácil, né? Antes a referência estava bem certinho em cima do zero. O cara começou a, assim, não vou deixar tudo mastigadinho aí para os alunos, que eles vão ter que entender o deslocamento do ponteiro. Então aqui tomou como base esse traço aqui como zero. Mas o que eu falei antes, Michael? Que se fosse uma situação, digamos, que eu já tivesse dado uma pré-carga de 3 milímetros, eu ajustaria esse zero aqui, como ele é móvel, trazeria aqui, entendeu? Eu deslocava esse aro que ele gira. Então ia girar toda essa escala aqui, onde o zero ia ficar posicionado dessa forma aqui. Tá? E daí, se o zero tivesse nessa forma aqui, nós teríamos que descontar esses 12 centésimos de milímetro. Então aqui estavam 50, ia ficar aqui no. Esse ponteiro viria aqui, ó. Aqui no 70 no 62. Então, hum, nada a ver, porque esse aqui ia jogar mais para frente. Desconsidere o que eu falei aí, pessoal. Se eu jogasse aqui, esse zero aqui, e tivesse dado uma pré-carga, essa pré-carga seria um pouquinho a mais. Não, vai ser a mesma, não Ô, tem. professor, Eu tô viajando, pessoal, eu tô viajando. Vai ser a mesma. Desse ponto aqui, se eu trouxer o zero aqui e aí, o ponteiro parar aqui, vai ser a mesma dimensão, 38 centésimos de milímetro. Fala. ô, professor, não tá no sentido anti-horário, não? Aqui é anti-horário, exatamente, negativo. Só que aqui não Mas- tem, como é um simulador, não tem como pôr o sinal negativo, menos, Ah, tá, entendi. mas seria negativo. Se vocês escreverem lá, vocês vão colocar negativo 3,38. E eu não vou sugerir esse simulador aqui como atividade avaliativa. Eu tenho uns outros exercícios que fica mais fácil vocês entenderem, é como se estivéssemos aqui no nosso slide. Então vai ser dessa forma aqui, pessoal. O que vocês têm que perceber? O contador de voltas. Então a pré-carga foi aqui. Então a partir daqui que vai ser contando o deslocamento. Então, ó, a pré-carga na ponta de contato avançou aqui 4 milímetros, mas aqui que vai ser a dimensão que vai ser, você vai ter uma variação. Ah, variou 1 milímetro aqui e 55 centésimos. Esse aqui que vai ser digamos, a proposta da atividade avaliativa que eu vou propor para vocês. Aqui seria só um simulador, pessoal. Tá? Esse aqui é só um simulador, mas tá um pouco diferente da ideia real do objetivo da aula, mas dá para vocês entenderem um pouco a ideia do relógio comparador. Então, aqui, pessoal, para complicar um pouquinho mais, deixa eu ver. Vai lá, Rudinei.
2,60? 2,60. Ó, calma aí. 2, positivo 2,60. Show de bola, isso aí mesmo. Isso aí mesmo. 2 milímetros de pré-carga e a variação 10, 20, 30, 40, 50, 60. 2 tracinhos antes digamos, a escala dos 10 centésimos. Então, ó, 2 tracinhos antes de você chegar no 60 e 2 tracinhos antes de chegar no 20. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nossa senhora, Maicon, pra te ferrar mesmo, né? Então vai lá, Maicon. Ah, eu de novo, peraí. Nossa, você não tinha falado ainda, né? Ou falou? Eu falei, só que daí eu fiquei em dúvida. Ah, entendi. No caso tem 5 voltas e 70, se eu não me engano. É que Show tá de esse bola, show de bola. Positivo 5,70. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5 voltas, né? E aqui, onde é que foi o... Lembra que eu falei que era possível girar o aro, pessoal? Foi o que aconteceu aqui, ó. É possível fazer isso aqui. Onde vai iniciar a referência. Digamos, 5 milímetros foi só de pré-carga. Então, tive uma pressão lá de 5 milímetros e parou o ponteiro aqui, certo? Então, vamos tomar como base. Parou o ponteiro aqui, certo? Então, eu girei o zero sobre o ponteiro. E daí, depois fui deslocando, digamos, a ponta de contato sobre a superfície da peça e teve essa variação aqui. Então, só que o que está levando em consideração aqui? Isso eu vou fazer como pré-carga, pessoal. O simulador está tomando como base a variação desde esse zero aqui, que é o contador de voltas. Então, já estava na pré-carga, então teve 1 milímetro, 2, 3, 4, 5 milímetros. Tá? De variação, mais 70 centésimos. Então, positivo 5,70. Show de bola, Michael. Isso aí. Por isso que tem relógios comparadores que trabalham com a variação de 1 milímetro, 3 milímetros, 5 milímetros. Aqui está a variação de 10 milímetros, mas está levando como base, nossa senhora, a contagem aqui do zero, nosso contador de voltas. Então aqui seria 8 milímetros, vírgula, senhor amado, 8 milímetros, vírgula, deixa eu ver, 10, 20, 30, 40, opa, 10, 20, 30, 41. Isso aí, pessoal. Não é 51, professor? Vamos ver. Então, 8,51. Não. Não é 41. 49? 39? 49. 39. 39, acho que é. 39. 39. Olha só, ficou complicado. 39. 39. Eu tava com 41, então avancei. Então, era menos dos 5. Então, ó, 10, 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 39. Só que ficou complicado, bem xarope esse cara aqui. Mas deu para vocês entenderem um pouco, né, pessoal? Alguém não falou aí que... Ah, o Vinícius, vai lá, Vinícius. O Vinícius ficou com um bicho cabeludo aí. Vai lá, Vinícius.
Dá 4,49, professor? 4,49. Esse Vinícius é fera demais, cara. Show de bola, Vinícius, isso mesmo. Tranquilos, meus amigos. Então, mas né, eu vou recapitular aqui para vocês, eu vou trabalhar dessa forma aqui. Então, vocês têm que tomar aqui como base esse ponto aqui do contador de voltas. Então, ó, foi desconsiderada essa pré-carga, começou a variar aqui o deslocamento 1, 2, 3, menos 3, né, vírgula 78 centésimos de milímetro. Tem que pôr a unidade de medida também. E esse cara aqui seria no sistema inglês, pessoal. Sistema inglês muito semelhante ao sistema métrico ali em milímetros, porém cada tracinho da nossa escala equivale a 1 milésimo de milímetro. Então uma volta completa desloca 100 milésimos de milímetro. Aqui não teve uma volta completa, teve 90 a 91 traços, né? Onde cada traço equivale a 1 milésimo de milímetro, então seria 91 milésimos de polegada, 0,091. Nessa aqui, pessoal, 10 milésimos, 20, 30, 40, 50 milésimos, 60 milésimos com mais um, então 61 milésimos de polegada, então 0,061. Show de bola. Então, sistema inglês utiliza esse ponto. Nessa condição, 0,040 milésimos. Nessa condição, positivo 11 milésimos de polegada, 0,011. 78, então 0,78. Opa! Olha a cagada que eu fiz. Eu pensei que tinha variado aqui, ó, pessoal, mas olha só, olha o sentido da seta. Então partiu do zero, então 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 950, 978 milésimos de polegada. Então aqui eu errei. Coloquei 0,78, mas eu tinha pensado que tinha variado nesse sentido aqui, partindo do zero. Mas não vi que a seta aqui do contador de voltas estava parando aqui, ó. Então teve 9 voltas o ponteiro maior. Então 900 milésimos de polegada. Capacidade total de 1 polegada, 25,40. Então vai lá, senhor Arthur. É 0,565 milésimos de polegada. 565 milésimos. Então aqui é positivo. Então 0,565. Show de bola, Arthur. Vinícius. É 0,2 é 0,226, professor? Por que 226, homem? Nossa chance de 200? Ah, não, peraí, professor. 20, 25, 6. Não, peraí, 266, professor? Não. Cara, você tem que ver o contador de voltas que equivale a uma volta completa 100 milésimos. Partindo do zero aqui, quantos milésimos você tem aqui? Se cada traço, uma volta completa é 100, 200, 300, 400, 500. 526. É 26, vai ficar mal, professor. É que eu tava olhando ao inverso, professor. Eu não tava olhando o pequenininho, tava o grandão, não foi mal. Eu tava Aqui, fazendo ó, o inverso. primeiro contador de voltas, né? Ver quantas voltas e quantos milésimos de milímetros você passou. Quantas voltas completas do ponteiro maior.
Então vai lá, essa aí agora complicou a tua vida, bicho. Dá 0,825, professor? 825, não. Não? Ó, partiu daqui, parou aqui. 800 você já tem. 810, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 76, 77, 78. Então, 878, eu acho, eu acredito que é. 0,878. Isso aí. Andrei, Ah, só um pouquinho, professor. Zero vírgula 413? ó, não é 400, porque olha aqui onde é que tá a setinha. Partiu do zero nesse sentido, parou aqui. Então, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 E e 13. deslocou mais um pouquinho aqui. Então, 610, 611, 612, 613. 613. Essa leitura. Olha, não estava vindo nesse sentido a seta no contador de voltas. Foi contado nesse sentido anti-horário, né? Sim, eu Então, sei ele. negativo 613. Então vai lá, mais uma, Andrei. É 326? Exatamente. Então, positivo 0,326. 326. Isso aí. Henrique. Henrique gaseou o relógio comparador em milímetros? Ou não, Henrique? Pulei. Ô, né, Jaguara? Professor que não falou meu nome. Eu falei, alguém mais? Eu me lembrei do, acho que do Vinícius. Me esqueci do Henrique agora. Falei, opa, tem um Henrique aí que passou despercebido. R$ 654? Negativo 0,654? Não. Olha o sentido da Ah, seta pera aqui, aí. mano. Agora eu fui ver a tua analogia ali. Não. Sentido. Então é 46. E... 646. Só Também que não. não. Seiscentos e quarenta e quatro, professor. Show de bola. Mylon.
É 866? 866. 0.866. Não. Não, 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 não. 69? Não. E agora? Ó, eu vou fazer o seguinte, ó, tá 83. Eu contei dessa forma. Sei que aqui tá dando 83, eu tenho que chegar até aqui. Então, 83, 93, 10, 3, 20, 13, 30, 20, 40, 30, 50, 40, 60, 53, 70. Então, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 70. Pô, pulei um. Pulou um, cara. É que na verdade, cada um interpreta aqui, vê a forma mais bem particular, né? Como é que vocês vão contar esse deslocamento. Então vai lá, aqui tá tranquilo. Vai lá, Mylon, de novo. Zero ponto cento e cinquenta e cinco. 155? Isso. Não. Aqui, ó, Mylon, do ponto de partida. Aqui tu passou do, ó, 50, 100. Não tem 150, então 100, aqui do 0 até o 9, 100, 80, 10, 20, 30, 45. Ó, falta 5 milésimos para chegar no 150. Então, 145 milésimos de polegada. 0,145. Somou 10 a mais. Não sei de onde tirou esse 10, Victor. Conseguiu compreender aqui? Sim. Ó, aqui é 50 a 100. Não tem 150. Então, tu tem 100. Aqui daí que foi a partida dos milésimos. Então, 10, 20, 30, 45. Isso aí. Maicon. É 0,230? 230. 230, você falou? É, isso. Deixa eu ver. Não. Então, ó, 230 não deu. Então, 100, 200, 20 até o 30 aqui é 10. Ó, 1, 2, 3, 4, Certo, 5, 6, certo, 7, certo. 210. Eu levei como ponto de partida zero. Não, não. Aqui, ó. Aqui onde é que tá? Isso, eu vi agora. 210. Então vai lá de novo, Marco. Zero ponto quinhentos e sessenta e três. 563. Isso. Positivo 563. É isso aí, cara. Show de bola. Rudinei.
0,032? Ponto 232. Não, 0,32. Repete novamente que eu não tô te entendendo, cara. 0,032? Ah, 32 milésimos, 0,32. Show de bola, Rodney. Eu nem tinha visto, eu tava olhando um outro negócio que nem tinha visto o relógio comparador. Show de bola. Acho que seria isso aí, né, meus caros? Galera, o relógio comparador é tranquilo. Então, vou fazer um ensaio com vocês lá desse relógio comparador. Vocês vão entender como que ele funciona de forma prática, mas não foge dessa linha de raciocínio, onde você vai arrastar a ponta de contato numa superfície ou girar uma superfície cilíndrica com a ponta de contato tocando sobre a peça. Então, ali que você vai ver uma comparação. Você precisa saber o limite permissível, né? Você pode comparar, você pode variar ou não. Se não pode variar, tem que ficar 100% plano, 100% concêntrico. Quando você girar a peça, vai ter posicionado o ponteiro no zero e vai ficar intacto. Por mais que esteja girando ali, dependendo da rugosidade também do material, tem que levar em consideração, né? Se for uma superfície bem acabada, você está girando ali, o ponteiro não vai oscilar. Então, está concêntrico, ou está excêntrico, ou está plano, ou está, digamos, paralelo. Então, tem várias condições que você pode coletar fazendo essa comparação. Então, isso aqui, pessoal, do relógio comparador seria isso aí. Eu vou passar para vocês aqui a parte também bem tranquila de calibradores. Daí deixamos para aula que vem essa parte de blocos padrão e régua e mesa de centro. Daí vamos para os ensaios práticos lá na unidade. Então, deixa eu só arrumar aqui um negócio. Vamos ver.